Saudações, família vascaína! Começando mais um vídeo sobre o nosso Gigante da Colina, eu sou o Renato Nunes e seja bem-vindo ao canal Só Vascaínos. No vídeo de hoje, falar da repercussão na mídia da vitória do Vasco por 5-1 contra o Curitiba, toda a mídia aí se rendendo ao futebol jogado pelo Vasco, todos elogiando, dizendo que o Vasco não vai cair, tendo que se render ali ao Vasco, coisa difícil deles falarem bem, mas hoje foram obrigados a falar. Então, todo vascaíno hoje está muito feliz, vai ter um final de semana feliz. E na segunda-feira também vai ser feliz, porque eu não vejo a hora de chegar segunda-feira, da gente pegar logo esse jogo contra o América, ganhar do América e sair logo desse Z4 de uma vez por todas. Então, no vídeo de agora, eu vou deixar com vocês aí o Band Esporte Rio falando sobre o Verratti. Gente, El Bilheton é o Brasileirão. O cara tem 7 jogos e 6 gols. Gabigol, 17 jogos e 5 gols. Pedro, 20 jogos e 5 gols. Cano, 22 jogos e 7 gols. Torcedor vascaíno, deixa grande, lá ele, deixa grande. Printa! E marca a gente, manda no teu grupo de zap do colégio, aquele da chucharia. Vai mandar isso aqui, ó. Isso é uma pornografia, esse argentino no ataque do Vasco. Olha pra isso. Olha a média do cara. Vamos falar de média? Quer falar de nível técnico? 0,85 gol por jogo. Gols, né? 0,29 por jogo o Gabi. 0,25 Pedro. 0,31 Cano. Claro, eu sei que com menos jogos a sua chance de ter uma média maior é maior. Só que, em compensação, fazer tanto gol em pouco jogo também não é fácil. Então, hoje, a melhor média do futebol carioca do ataque é Ainda faltou o Tiquinho aí, né? Pirata. Del Piratón. Engraçado que a gente debateu recentemente sobre as contratações da janela do meio do ano. Isso. E eu coloquei aqui o Verratti como top 3. Se não for top 3, é top 5, com certeza. São das 5 principais contratações. É um cara que, assim, eu via muita gente falar que ele estava no campeonato argentino, mas era um time que não brigava por tanta coisa, era um time que não tinha tanta qualidade em volta dele. Mas isso, acho que a gente deveria admirá-lo ainda mais. Eu acho que ele fez 18 gols. Foi por aí. Foi 17 ou 18. Qual é o nome? Eu não lembro agora o time. Belgrano. Que não é um time tradicional da Argentina. Nem pouco. Não. Então, assim, você tem um se cara... torna mais difícil. Muito mais difícil. E as pessoas estavam colocando isso como, já tem 34 anos, vai chegar aqui. Pelo contrário, a gente está vendo um cara que ontem, em muitos momentos do jogo, o Verratti não estava dentro da área, não. O Verratti estava na linha do meio campo, buscando o jogo, arrastando o zagueiro com ele para abrir espaço para algum meio campista entrar nessa posição. Então é um cara que é extremamente inteligente, ele é muito, muito bom definidor, e aí tanto com a cabeça, tanto com os pés, a gente tem visto isso do Verratti, e está vivendo um momento abençoado, assim como alguns outros jogadores do Vasco. Eu acho que esse abraço dele com o Lucas Piton é um abraço que diz muita coisa, porque faz do Verratti um dos principais atacantes do futebol brasileiro nesse momento, e faz do Piton, se não o principal lateral esquerdo do Brasil no momento, um dos principais. Piton é o lateral esquerdo com maior índice de acerto em cruzamento no Brasileirão da Série A. Então é um cara que precisa a gente olhar um pouquinho mais para ele. É isso aí, família vascaína. O terror, o Verratti é matador. Que média é essa, gente? 6 gols em 7 jogos. Que média. Agora também deixar com vocês aí o pessoal do Sport Center. A frase constante do Ramon Dias nas entrevistas coletivas, que o Barco não vai barrar. E a gente tem, inclusive, uma tela do Vasco antes e depois do Ramon Dias. Antes eram 14 jogos com um aproveitamento muito baixo, né, Bruno? De 21,4%. E depois subiu, na era Ramon Dias agora, com 51,9%. A diferença para o 16º colocado diminuiu 2 pontos. E o Vasco ainda tem um jogo a menos que o Bahia. É por isso que a gente fala, Bruno Vicari, se me permite, que você, torcedor do Vasco, você não tem que acreditar na imprensa. Porque algumas vezes, se for falado aqui, nesse programa, fazendo conta, não, porque vai precisar tantos pontos, não sei o quê. Aí, é coisa rara. De vez em quando acontece, uma vez a cada 77 anos, por aí. Eu pensei, falei assim, não adianta fazer essa conta.
Você tem que olhar 3 pontos. Falou mesmo. Porque senão você entrega os pontos, acabou, ano que vem volta, paga a inscrição. Se for pela lógica, né, Marra? Sim. Eu não quero saber de 42 pontos, eu quero saber dos próximos 3. 3. Já dá para pensar agora em conquistar as vitórias. Agora tá liberado para pensar. Sabe por quê? Porque agora você já consegue enxergar a turma lá de cima. E você ainda tem um jogo a menos. Então, calma. Torcedores, calma. E de 3 em 3, o Ramon Dias conseguiu fazer com que o Vasco, nesse começo de retorno, tenha a segunda melhor campanha. E é algo muito relevante. São 5 jogos apenas, um recorte curto, mas nesse período ninguém marcou mais gols que o Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu dobrar o seu aproveitamento. O Vasco no Campeonato Brasileiro ainda tem 33% de aproveitamento, é muito pouco. Mas nessa sequência de 5 jogos no retorno, 66% de aproveitamento. Então o Ramon Dias tem esse mérito de fazer com que o Vasco entre num novo campeonato. Então, e esse mérito vem, primeiro, por ter passado confiança, a confiança que ele passou não só para os jogadores, mas para a torcida nesse momento, para retomar o fio de conexão, foi algo muito importante e, principalmente, ele deu ao Vasco uma identidade de jogo adequada com o que o elenco tem. Porque senão não sabe como venceu. Exato. E aí fica aquele sufoco. Então, o Vasco, nos últimos 2 jogos, fez 9 gols. 4 contra o Fluminense. Você vai falar assim, mas ontem o adversário foi o Curitiba. Sim, tinha tudo para ser dramático, porque o Curitiba também está desesperado. Sim. E aí poderia fazer aquele joguinho de 0-0, 0-0 e opa, gol. Lembra da temporada passada? É só vencer ali em São Januário. Foi contra quem que na reta final perde em casa? Sampaio Corrêa. E aí quase complica tudo. É vencer em casa, não, tudo bem, vai ser... Quantas vezes a gente viu o Vasco não conseguindo fazer o que precisava também, né? É isso, para mim o mais legal você tem em o que confiar. Confiar no quê? Existe um jeito de jogar. O time é um time que oferece situações boas de jogo. E não só isso, hein? Às vezes passa batido. O Vasco hoje mexe e quem entra, entra bem. Quem entra faz gol, quem entra oferece perigo para o adversário. Você pode confiar. E aí é isso que eu quero perguntar para o Rafa, porque tem a participação que a gente está destacando do Ramon, do filho dele, que a gente vê fundamental ali em campo e nos bastidores, o Emiliano. Não é, Rafa? Mas só uma coisa também, tem um recorte ali com o rostinho do Ramon Dias, mas também é um outro time. Porque os caras que a gente está comentando aqui, Paulinho, Medel, o Verrete, o Rossi, esses caras todos também chegaram agora, né? Então, assim, não é só o trabalho do novo treinador, mas também o que o Vasco conseguiu remontar a sua equipe. Assim como aconteceu com o Botafogo, o fenômeno se repete com o Vasco, né? A segunda janela é muito mais produtiva tecnicamente do que a primeira. Dos 10 nomes que o Vasco trouxe agora entre os meses de junho, julho e início de agosto, 9 estão jogando. Só o Jefferson, lateral esquerdo, não foi utilizado ainda, mesmo porque o Piton não está dando brecha e tem jogado muito bem. Ontem foi mais um dia de grande atuação, não só dele como do Pumita, que parece aos poucos recuperar aquele jogo que demonstrou no início da temporada. Pouca gente se lembra, porque o Vasco acabou depois engrenando uma fase muito ruim, mas no começo do ano, no Campeonato Carioca, o Pumita fez ótimas atuações. Então, a gente tem aí uma realidade completamente diferente. E da galera que chegou lá atrás, Léo Jardim, Pumita agora, o Léo, o Piton, são jogadores que estão com vaga cativa na equipe. O Gabriel Peck e o Marlon Gomes já eram jogadores do clube, o Zé Gabriel estava escanteado, os outros todos vieram na janela. E hoje você tem uma potencialidade técnica muito latente de alguns jogadores que talvez o torcedor nem imaginasse que fossem corresponder como estão correspondendo. E dá para citar nominalmente. Paulinho, jogando demais no meio-campo. Praxedes, muito bem também. Verrete, 6 gols em 7 jogos. Não sentiu em nada a transferência para o futebol brasileiro. Era artilheiro na Argentina. Segue artilheiro jogando agora pelo Vasco da Gama. O Medel, que muitos achavam arriscado pela idade e por ser um jogador com uma estatura mais baixa, mas ele chacoalhou o sistema defensivo e o vestiário do Vasco. Tem muitos elementos individuais que, obviamente, ajudam a explicar a coletividade. E olha que até agora no Sport Center não falamos de Payet, hein, meus amigos? 9 finalizações do Vasco. O Vasco fez por merecer até mesmo um placar maior, porque vem em evolução e, principalmente, tem um técnico que soube implementar essa cara, esse estilo de jogo que casa muito bem com as características dos jogadores que chegaram.
A gente tem uma tela entre esses jogadores que chegaram, do Paulinho, que você estava destacando, o Breder, o Marra também, o Rafa, todos destacaram a importância desse jogador. E a tela vai mostrar, Mário Marra, eu quero que você avalie os pontos onde o Paulinho teve contato com a bola. Uma assistência, 12 ações progressivas, olha o aproveitamento de passe, quase 95%, Uau. 13 duelos vencidos. Esse quase 95% é um número muito elevado para o setor de campo que ele trabalha, né? Esse é o aproveitamento normalmente de zagueiro. Goleiro. Que toca do lado, ou que... nem todo zagueiro, né? O zagueiro às vezes tenta... O Léo, por exemplo, sempre tenta o passe progressivo. Isso mostra que tem qualidade técnica, mostra a participação ofensiva, porque ele tenta tocar para frente. E até em duelos vencidos, também defensivos, né? Sim. Não só os duelos ofensivos, mas os também quando defensivos. Quando ele perde a bola, ou quando alguém perde a bola, ele é um jogador que se dispõe a recuperar rapidamente. Nesse segundo turno, para mim, o Paulinho é o melhor meio-campo. É isso aí, família vascaína. Como é bom receber elogio, como é bom ver o Vasco sendo elogiado, a mídia tendo que se render ao futebol que o Vasco está jogando. Então isso é muito bom, muito... Não vejo a hora de chegar segunda-feira para o Vasco pegar logo o América, ganhar logo essa partida e sair do Z4 de uma vez por todas. Então não vou me alongar mais aqui, vou encerrar o vídeo, mas antes eu vou pedir, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva, clicando no inscrever-se aqui embaixo, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sino das notificações para receber todo o conteúdo aqui do canal, até porque Vascaíno fortalece Vascaíno. Te desejar saudações vascaínas e um forte abraço.